Sejam todos muito bem-vindos. Você sabe o que é autoliderança? Bom, porque promoção todo mundo quer, ser chefe todo mundo quer, mas você está pronto para liderar outras pessoas? Antes que responda afirmativamente, repito, você sabe o que é autoliderança? Enfim, antes de você liderar alguém, precisa desenvolver a habilidade de liderar a si mesmo. Isso é fundamental. Então, quando você não lidera a si, é algo impressionante, porque você pode até desenvolver um pouquinho de sucesso naquilo que está se dispondo a fazer, mas acontece que você vai para um desenvolvimento de trabalho com prazo de validade. E, na verdade, o legal é você fazer algo que se torne um legado, ou seja, que perpetue, que continue, que outros também aprendam, sigam e desenvolvam. Então, na vida da gente é assim. Eu me recordo quando eu era ainda um pré-adolescente, no meu ginasial, e os professores sempre vão ali tentando desenvolver esta habilidade de liderança em seus alunos. Então você tem os trabalhos em grupo e no comecinho a professora vai fulano, Zequinha, ó, você é o líder e tal, tal, tal. Ô, fulaninha, você aqui, ó, Mariazinha, você vai ser ali. Depois de um tempo, a professora já diz o seguinte, ó, fulano, beltrano, cicrano, é o grupo tal, se organizem. É mais uma etapa do processo. Depois, lá mais na frente, numa outra série, a professora, ela fala, trabalho sobre fotossíntese, eu quero grupos de 4. Ela nem divide mais. Você percebeu? Você nunca percebeu isso aí? Então perceba que é um processo pedagógico onde nós vamos começando a colocar no coração da criança a habilidade para desenvolver uma liderança. Então, no começo eu dou orientação, escolho outros, etc. Vou dando oportunidades. Depois formamos um grupo e deixamos o grupo escolher quem vai liderar, porque a professora, na minha época era assim, não sei hoje, a professora sempre exigia quem é o líder. O líder é o que vai marcar as reuniões, etc. Papapá, e se alguma coisa der errado, a professora não falava com o grupo, falava com o líder. E a gente já começava a aprender que liderança de verdade, exercer uma liderança, não é mandar, mas é carregar uma responsabilidade. Até que, por fim, ela já deixava para que os líderes que se desenvolveram tomassem as iniciativas. Eu me recordo quantas vezes, ó, fulano trabalha, tantas pessoas, grupos de 5. E era incrível que a gente olhava para a classe, a gente já enxergava as pessoas. Ó, você, vem cá, vamos. E você está vendo ali o líder. Tá, então, aprender a liderar é uma coisa assim bacana, fácil, mas para você desenvolver grandes projetos, deixar um legado, avançar e multiplicar, você precisa liderar a si mesmo. Me recordo quando conhecendo e sendo provocado pelo Espírito Santo a mergulhar no batismo, a buscar o batismo de poder, e eu estava nessa época, eu era mentoreado pelo pastor Domingos Jardim, que é meu discipulador, meu mentor também até hoje, meu amigo, meu pastor, e ele então me orientava sobre o avivamento, sobre uma vida de oração, sobre vida no Espírito, a importância de buscar, e eu orando, e eu me recordo do Espírito Santo uma vez falar assim comigo: você busca o meu poder, e eu quero derramar o meu poder sobre a tua vida, mas você sequer desenvolve os frutos, porque os frutos do Espírito já estão disponíveis, entre eles, domínio próprio. E eu falei: uau, eu preciso exercer domínio próprio. E foi onde, inclusive, quando eu chorando diante de Deus, na época eu estava muito fora do peso, e fica a dica, próximo podcast vamos falar sobre saúde,
sobre a vida fitness, etc. Mas essa é um toquezinho para o próximo, tá bom? Segura aí. Mas nessa época eu recebi esse insight, essa palavra, e eu então chorando, falei, Senhor, me ajuda, eu quero daquilo que teu Espírito tem para a minha vida, dos frutos, da paciência, do domínio próprio, da benignidade, longanimidade, bondade, vá. Uau! E a partir daí eu fui crescendo em quê? Autoliderança. E quando eu desenvolvi minha não estou falando que eu já sou perito, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu não estou dizendo que eu sou a concurso. Não, eu estou dizendo que eu entendi a importância, me apliquei, cresci e continuo buscando e continuo crescendo. É que tem gente que está meio ali, ó. Ainda está muito no raso. Por isso que eu quero nesse podcast compartilhar com você 10, não 9, não 11, 10 direcionamentos, princípios para você desenvolver autoliderança. Tá comigo? Caneta na mão, anota aí. Primeiro lugar, conheça a si mesmo. Olha só o que diz a Bíblia. Examinem-se para ver se estão na fé. Provem-se a si mesmos. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. E eu quero trazer aqui nestes princípios citações do querido John Maxwell, porque no que diz respeito à liderança no mundo, ele é o Papa hoje, né? Por favor, perdoe a minha forma de expressão, só um ditado popular para poder dizer que ele é um cara incrível nisso que se dispõe a fazer, é uma referência, ele é uma autoridade no assunto. John Maxwell então escreve: você deve conhecer a si mesmo para crescer a si mesmo. Não tem como você avançar se não desenvolver um autoconhecimento. Antes de liderar a si mesmo, você se conhece? Precisa examinar seu coração. Pedir ajuda. Comece pelas pessoas que você confia. Você é adolescente, jovem, fala com o pai, com a mãe. Você não vai perguntar para o Tibúrcio, né? Você conheceu ontem o Tibúrcio. Ai, o que você acha de mim? Poxa, ei, Joe. Não, né? Pergunta para o pai, para a mãe. Pergunta para o teu pastor, para o teu líder. Pergunta para o teu cônjuge. E se prepare e peça, obviamente, respostas sinceras. Não peça para ele falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa. Segundo lugar, então entenda que conhecer a si mesmo é o princípio da autoavaliação, é o ponto de partida para o crescimento pessoal. Segundo, assuma a responsabilidade pela sua vida. Sim, agora há pouco mesmo a gente conversava aqui sobre algumas coisas que me tiram do sério. E uma das coisas que me tira do sério é quando alguém, quando confrontado, não assume a sua responsabilidade, quer jogar no outro a culpa que é dela. Pô, será que está escrito aqui palhaço? Está escrito aqui vacilão? Está escrito aqui burro? Só você acredita nessa ladainha. Chato demais, chato pra caramba, meu. Então, me tira do sério uma pessoa que deslavadamente na tua frente, quando confrontada, está dizendo que não fez aquilo que a gente sabe que fez. Se errou, brother, eu não quero levar bronca. Poxa, bem-vindo à vida real. Vai levar dura sim. Se você sabia que não podia e fez, se você não cumpriu o combinado, vai tomar dura. Procure aprender com essa situação constrangedora e não repeti-la da próxima vez, mas assuma a sua responsabilidade. A Bíblia diz, Gálatas capítulo 6, verso 5, cada um levará a sua própria carga. John Maxwell, a liderança começa com responsabilidade pessoal. Então, o princípio que falamos aqui é justamente que um líder de verdade não terceiriza culpa. Um líder de verdade, ele terceiriza sucesso. Quando lá na frente a coisa deu certo e o pessoal vai entrevistar ele, então ele terceiriza, ele fala, não estou sozinho, aqui a turma. Mas quando se trata de culpa, ele não terceiriza, ele assume a culpa, porque ele é líder, ele está lá por conta disso. Pega essa. Ele responde por seus atos. Terceiro, você está comigo aí? Então tá bom, então dá um like aí.
Já que você está junto, custa nada, é só apertar do lado aí, dá um coraçãozinho. Compartilha depois, põe no grupo da família lá. Você só fica botando bom dia, boa tarde, não sei o quê. Coloca um negócio legal que vai abençoar aquele cunhado que está desempregado. Tá lá, rapaz, fica todo final de semana filando boy na tua casa. Em vez de ficar falando mal dele, investe na vida dele. Coloca um lance assim, ó, que ele vai aprender. Quem sabe, rapaz, o homem não cresce, vai ganhar dinheiro e vai pagar umas férias legal para você. Vai, cunhado é bênção. Vamos lá. Terceiro lugar, desenvolva a disciplina pessoal. Então, 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, todo atleta se domina em tudo. E aqui é só um pedacinho do versículo que o apóstolo está usando justamente a comparação no que diz respeito à autodisciplina. Então, qual é o objetivo do atleta? Uma coroa, né? Ganhar o troféu, a medalha. E aí, interessante que Paulo fala, rapaz, o pessoal que se esforça tanto por uma medalha que amanhã você perde, não tem tanto valor. Quanto mais não devemos nos apegar àquilo que de fato é importante. E tudo começa com autodisciplina. Você está comigo até aqui? Olha só que legal o que John Maxwell fala sobre isso. A motivação, se a gente está falando sobre desenvolvimento de disciplina pessoal, John Maxwell escreve a respeito. A motivação leva você a começar, mas a disciplina é que faz você concluir, ir até o final. Eu me recordo quando eu era um junior, depois um adolescente, e a gente, quando nessa idade, quer fazer tudo. Quer fazer inglês, quer jogar tênis, quer tocar violão, quer não sei o quê, mas quer fazer tudo. E uma vez eu falando para o meu pai, quero. Ele falou assim, rapaz, tu não termina nada que você começa. Uau, olha isso. Parece que foi ontem que eu ouvi isso dele. E parece tão incrível, porque essa frase do meu pai meio que ecoa na minha cabeça quando eu preciso concluir alguma coisa, mas eu não estou afim. Eu estou agora, por exemplo, enquanto gravo esse podcast, num projeto pessoal de 60 dias para dar uma secada. Essa questão da vida fitness aí, baixar percentual de gordura. E hoje eu acho que é o 12º dia, se não me falha a memória. Dos 10, esse dia de hoje, vou te falar, está sendo mais difícil. Não sei porquê. Do nada me deu um down. Pensa na vontade de comer um docinho, chocolate. Pensa, rapaz, só te falar que eu ainda tenho mais 50 dias pela frente. Uma vontade de parar, de desistir. Mas é nessa hora que vem o quê? A autodisciplina. Então eu não faço o que eu gosto. Eu não sou dirigido pelas minhas emoções. Eu sou dirigido pela minha razão. Então, o que eu preciso fazer? Qual é a importância? Aí eu foco, sabe onde? No resultado. Porque eu sei que daqui 50 dias, juntando e completando 60, vai valer muito a pena. Eu sei quais são os resultados e é lá que eu olho. Então, a motivação faz você começar, mas é a disciplina que leva você a concluir. Então, o princípio é justamente que a disciplina se torna o músculo invisível da autoliderança. Anota essa. Essa é boa, hein? Essa é boa, Paulo. Joga lá no X, irmã. Pega lá, joga lá isso aqui, ó. A disciplina é o músculo invisível da autoliderança. Ó, axiomas. Muito bem. Quarto lugar, cultive caráter e integridade. Pois bem, o que tem a ver, não sei o quê, ato com bugalho. É ato com bugalho que fala o ditado popular? Eu também não lembro, eu só lembro do bugalho. Mas cultivar caráter e integridade é fundamental. E por quê? Veja só Provérbios, capítulo 20, verso 7. O justo anda na sua integridade. Felizes são os filhos depois dele. Agora, veja o que o John Maxwell fala. Liderança é construída sobre a fundamentação do caráter. Então, gente, autodisciplina, autoliderança tem a ver com cultivar caráter e integridade, porque estamos falando de algo a médio e longo prazo.
Algo que você constrói agora, mas que ele continua avançando e não para, cresce, desenvolve. Então, o quarto princípio fala justamente que você não pode liderar bem as outras pessoas, os outros, se não for verdadeiro consigo mesmo. Tem prazo de validade, as pessoas até conseguem por um certo tempo. Sabe, me dá às vezes agonia, a gente vê tanta coisa, tanta gente oferecendo fazer curso, tanta gente chamando, oh, vem cá que eu vou dar um curso, vem cá que eu vou ensinar, mas você construiu o quê? Tem uma menininha do TikTok que ela vai dizer, você vai o quê? Você vai o... Eu fico às vezes olhando no Instagram, que vai aparecendo no meu For You lá, aí aprenda, não sei o quê, aí eu olho assim, mas você vai me ensinar o quê? Você construiu o quê? Então aprenda a construir sobre você mesmo, autodisciplina, autoconfiança. As pessoas precisam ler você, amigo, amiga. Aí você tem que voltar no meu podcast último, no anterior, onde eu estou falando ali do processo. Respeita o processo. Poxa. Enfim. Quinto, é que eu tenho 20 minutos, mas acho que hoje esse aqui vai passar um pouquinho. Os outros eu fiz 20 minutos cravada, é igual Fórmula 1, dá a volta, mas acho que esse aqui nós vamos passar um pouco. Tá bom isso aqui, hein? Isso tá bom. Isso dava para fazer 2 de 15 esse. Vai vendo. Enfim, quinto lugar, alinhe-se com um propósito maior. Quando a gente fala de autoconfiança, autoliderança, autodisciplina, o que faz você prevalecer é quando os teus olhos estão lá na frente. Não falei agora há pouco do meu projetinho de 60 dias? Pois é. Você tem que unir-se a um propósito maior. Qual a razão? O porquê? Então a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, verso 23, em tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Por isso que eu digo, a tua vida não é separada em sagrado e secular. Isso não existe. Esse pensamento pagão não faz parte do cristianismo. O cristianismo é quando eu me rendo a Jesus, toda a minha vida é consagrada. Então, tudo que eu faço na igreja é para o Senhor. Tudo que eu faço na minha casa, na minha família, é para o Senhor. Tudo que eu faço na minha faculdade, na minha escola, é para o Senhor. O que eu faço no meu trabalho é para o Senhor. John Maxwell, as pessoas não seguem títulos, seguem propósitos. E é incrível, uma das gerações que eu mais vejo seguindo propósitos é a Z. De todas estourado. De todas, mais do que os baby boomers, mais do que a minha geração, a X, a geração Z é uma geração que se move por propósitos. Essa é uma tendência, não apenas momentânea, mas é um fundamento que eu vejo que só vai aumentar. Então, o princípio deste quinto alinhamento com um propósito maior tem a ver com a clareza do propósito pessoal que você e eu precisamos ter, que nos orienta, família, para as decisões e as ações corretas. Amém? Show de bola! Muito bom! Rapaz, esse conteúdo tá legal, hein? Não é por nada não. Vamos fazer o seguinte? Eu acho que por hoje tá legal, né? Tem muita coisa para você pensar, refletir, ponderar. Então, ficamos assim combinados. Semana que vem eu compartilho o restante. Te encontro no próximo podcast.